E então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra. Glória a Deus, E na aleluias. tua mão a força e Rei o da poder, glória. e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo, de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Glória a Deus, Clamaremos a ti aleluia, a nossa Senhor angústia, Jesus. e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. E eis que nos dão o pago vindo para Deus buscar-nos glorioso, fora da aleluias. herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E então vem o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benéias, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todos os Glória a Deus, aleluia, Jesus. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, vós diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e estais em pé, e vede a salvação. Oh, glória a do Deus, Senhor, aleluia, convosco, Senhor ó Judá Jesus. e Jerusalém. Glória, glória a Deus. Não temais nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram seus levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Oh, glória a Deus, E aleluias. aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começara o júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar.
E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá a atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também os despojos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar, mas 3 dias saquearam o despojo, porque eram muito. Até aqui. Deus poderoso, aleluias. Meus irmãos, aqui essa mensagem, né? Deus, ele está trazendo nessa noite essa mensagem, que é uma mensagem que o rei Josafá dá. Deus poderoso, aleluia. De Davi, né? Ele era genro daquela mulher que era Jezabel, né? Que Deus não queria que Josafá fosse, né? Com aquele rei lá idólatra que era o rei de Israel, né? Que tinha sido criado, casado com Jezabel, e ele se desviou e ele casou com uma das filhas, né, desse rei, né, dessa rainha Jezabel, e Deus ordenou que não era para ele ir na peleja junto com aquele rei, né, glória a Deus, aleluias, da Jezabel. E ele foi pelejar contra, né, as nações ali, e o Senhor falou para ele não ir, então ele desobedeceu. E como ele era temente a Deus, esse rei Josafá, pela linhagem de Judá, né? Então ele desobedeceu ao Senhor nessa parte, e Deus, né? E Deus pegou e permitiu, né? Permitiu que acontecesse o que? Que o seu reino, né, tivesse ali uma peleja, né? Uma peleja que antes Deus tinha ordenado a Moisés ali e Josué, quando eles foram ali herdar a terra prometida, Deus ordenou para Moisés e também para Josué destruir todos os inimigos, né, tanto crianças como todos ali os inimigos de Israel em volta da cidade santa. Glória a Deus, aleluia. Como promessa, tinha prometido a Abraão e tinha prometido também, né, a Moisés, que eles iam herdar a terra prometida. Então eles foram ali e desobedeceram a voz de Deus. Era para eles ali destruir ali o povo de Amon, né, o povo de Moabe, que eram filhos de Ló, né, sobrinho de Abraão, que quando Deus foi destruir a terra ali de Sodoma e Gomorra, né, Deus ele conversou ali com Abraão que iria destruir aquela cidade. Se tivesse ali Abraão ali tentando interceder, né, se tivesse 30 ali, ele foi abaixando, se tivesse 5 ele intercedendo, conversando com Deus, né, que estava ali manifestado em forma humana, né, que tinha descido com mais 2 anjos ali em teofania, em forma humana ali. Abraão lavou os pés de Deus, lavou os pés dos 2 anjos, e ali ele foi preparar ali um banquete para Deus e para os anjos, né, enquanto Deus tinha ordenado para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, glória a Deus, aleluias. Para ele, né, para ele esse recado que ele iria destruir, né, não ia ocultar do seu amigo Abraão que ele tinha escolhido Abraão para fazer, né, a sua descendência mais numerosa do que a areia do mar, mais numerosa do que as estrelas dos céus. Então Deus prometeu, e como Abraão creu em Deus, né, e isso foi imputado como justiça por ele ter oferecido seu filho no altar. Glória a Deus, aleluia. Santo e bendito és o teu nome, Senhor Jesus. Né, nas narinas do Senhor, né, subia, né, como né, uma caatinga que Deus ali, né, se sentia mal com aquilo, porque o pecado é, né, abominação aos olhos de Deus, né, o pecado é raro algo. Então o povo ali estava errando, né, o povo de Sodoma e Gomorra. Então Deus desceu ali em forma humana para conferir
se era realmente daquela forma que estava acontecendo ali, o povo em Sodoma e Gomorra se prostituindo, né, com homens, mulheres com mulher, idolatria. E então os anjos foram ali para destruir a cidade, e Abraão tentando interceder ali. Se tivesse 5, Deus falou que não iria destruir, mas não tinha 5, só tinha somente ali, que era Ló e suas 2 filhas, né? Então, Glória a Deus, aleluia. Ali, Deus ele pegou e ordenou os anjos que fossem ali e destruíssem aquela cidade. Sodoma e Gomorra, que Deus ia mandar chover fogo e enxofre do céu. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor aí Jesus. Deus, né, enviou os anjos ali em teofania, em forma humana ali, 2 varões formosos, bonitos, que chegaram à casa de Ló, né, e como Ló recebeu aqueles 2 anjos ali, os anjos chegaram e falaram para Ló se apressar, que o juízo já estava determinado, Deus já tinha julgado aquela cidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Para eles a se arrumarem e pegarem as suas coisas, suas bagagens e os seus bens que ali eles tinham que pegar ali, só a roupa ali, o básico que eles tinham, a roupa do corpo, e saírem depressa daquela cidade. E nessa que eles estavam ali se apressando, glória a Deus, aleluia. Que estavam corrompidos, né? Santo de Israel. Pelo pecado, né? Pela iniquidade. Ali eles tentaram ali entrar ali, arrombar a casa de Ló ali, e então ali eles tentando entrar ali para possuir aqueles homens ali, os anjos de Deus. Então Ló ele pegou e as suas 2 filhas, que eram lindas, formosas, e lançou para fora da sua casa, para que aqueles homens tivessem relação com as suas filhas, para proteger assim a vida dos anjos, né? Mas eles não quiseram, né, as filhas de Ló. Então os anjos recolheram novamente ali as filhas de Ló, e elas ali, né, entraram novamente para casa, e aleluia, aqueles homens perversos ali, corrompidos pela iniquidade, escravizados pelo adversário, o arco inimigo de Deus. Então Deus ali permitiu que os anjos ali se lançassem uma cegueira, né, para que eles ficassem cegos. Glória a Deus, por um momento eles ficaram cegos. E glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Né, para dentro daquela casa, para possuir aqueles anjos formosos, 2 anjos de Deus, né, que estavam ali para cumprir o decreto, né, o juízo de Deus, para salvar ali aquela família, né. E Deus ele não iria destruir aquela cidade se tivesse 5 pessoas naquela cidade, né? Mas não tinha. Tinha somente Ló, que era um homem temente a Deus, que se santificava, vivia uma vida justa, santa, né? Separado daquelas pessoas. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Como ele tinha convivido com o seu tio Abraão, então ele era muito temente a Abraão, tinha passado os valores do reino de Deus, né? Os valores, os princípios da palavra do Senhor, né? Porque Abraão saiu de Ur dos Caldeus, né? Daquela terra dos seus pais, que eram idólatras, e então ele saiu da sua parentela e saiu a peregrinar, que Deus tinha prometido que ia dar uma terra que manasse leite e mel. E Abraão, glória a Deus, aleluia. Isaac, Jacó, Israel em cabanas, e Deus, né, Abraão andando pela fé ali, que confiando que Deus, né, iria, né, cumprir com a sua palavra. E ali Deus ele foi prosperando ali a vida de Abraão, foi provando Abraão e vendo que realmente, né, Deus era com Abraão, e Abraão sempre ali confiando, com fé na palavra de Deus, crendo no incrível. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ouvindo a voz de Deus, temente a voz de Deus. Então ele saiu do meio da sua parentela, e Deus era com ele. Aonde Abraão ia, Deus prosperava. Glória Espírito Santo, aleluia. Deus era com Abraão. Glória a Deus. Os inimigos de Abraão não resistiam a Abraão, tanto que sequestraram depois ali o seu sobrinho Ló. Abraão foi, consultou a Deus, e Deus falou que era para ele ir,
que Deus tinha dado aos seus inimigos, ele foi e tomou ali, né, resgatou novamente Ló, que tinha sido sequestrado pelos inimigos de Abraão e do povo de Deus. E Deus deu riquezas, mais riquezas, prosperou muito mais ainda Abraão do que tinha prosperado. E ali Abraão, temente a Deus, ele pegou e devolveu o dízimo de tudo aquilo a Melquisedeque, que é um rei de paz, um rei de Jerusalém, de justiça, né? Quer dizer, rei de justiça, de paz. E ali Abraão devolveu o dízimo, o 10% ali, para que, né, ele visse ali a fidelidade que ele tinha, né, com Deus ali, e Deus com ele. Glória a Deus. Ele tinha uma aliança, né, uma aliança, um pacto com Deus e com a família de Abraão, que Deus tinha prometido que a sua descendência seria... Glória, glória a Deus, aleluias. Mais do que a areia do mar, mais do que as estrelas dos céus, né? Então ali que acontece... E Deus desce ali para destruir ali a cidade de Sodoma e Gomorra. E ali Deus está falando ali com Abraão que iria destruir aquela cidade, aquela terra. E Deus reforça novamente ali a promessa a Abraão e fala para Abraão que Sara, que Deus iria vir naquele tempo determinado e Sara, sua mulher, ia ter um filho, né? O filho da promessa, um filho através do seu ventre, porque Sara, glória a Deus, aleluia, Jesus, ajudar a dar uma forcinha para Deus, mas Deus não precisa de braço humano. Glória a Deus, Deus não precisa de força humana. Glória, glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. A serva Agar e ofereceu Abraão para que tivesse ali um descendente, um filho chamado Ismael. E ali ela teve ali um filho chamado Ismael pela sua escrava Agar. E ali então Deus falou que iria visitar a Sara no tempo determinado e iria dar um filho. Glória, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Os costumes da mulher não gerava mais, então ela no espaço de 90 anos mais ou menos, se não me falha a memória, ela no seu coração ela sorriu, e Deus, como é um Deus, ser todo poderoso, criador dos céus e da terra, um criador de todo o universo, ele como conhecedor de todas as coisas, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que conhece o nosso assentado, o nosso levantar. Glória a Deus, aleluia. Nossos pensamentos, antes que haja uma palavra em nossa boca, Deus já conhece. Glória a cada Deus, palavra aleluia. Que vai sair da boca de cada um. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E Deus conhecendo o coração de Sara, conhecendo ali os seus pensamentos, e falou para Sara, para Abraão, porque Sara riu, porque há algo impossível para Deus. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Glória, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, Rei da glória. Deus tinha falado com Abraão, né, que Sara tinha duvidado da promessa, e ali Sara, ela ouviu dentro da barraca, ela estava ali, né, instalada ali naquela barraca que Abraão tinha edificado, né, que eles viviam como nômades naquela época, viviam peregrinando numa parte por outra, eram peregrinos em terra estranha, esperando uma cidade que Deus tinha preparado, que é o fundamento, né? São a Nova Jerusalém celestial, né? Uma terra que mana leite e mel, né? Aonde, né, Deus, ele preparou essas lindas moradas, né? Aleluia, glória a Deus. Daí o que acontece? Deus falou que ia vir num tempo determinado e iria visitar Sara, né? E ela ia ter um filho da promessa, né? Então, ali Deus falou que ia cumprir pela fidelidade de Abraão e que ele tinha prometido a Abraão. E Sara, ela tinha duvidado, mas Deus perdoou ela pela sua falha, pela sua fraqueza humana. E ali o que acontece? Ali Deus foi, pegou ali, determinou para aqueles anjos destruírem aquela cidade. Deus já tinha dado o cheque ali para aquela cidade de Sodoma e Gomorra. E aqueles anjos ali pegaram à pressa aquelas mulheres, as meninas, né, de Ló, as duas filhas de Ló, e também a sua esposa. Um anjo pegou Ló por uma mão e a sua esposa por outra, e o outro anjo pegou as suas filhas e tinha dado uma ordem que não era para elas
olharem para trás, porque ali estava ali o passado, né? Então as coisas velhas se passaram e tudo se fez. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Então eles não poderiam olhar para trás, porque ali simbolizava eles retornar ali para o mundo, para o Egito, né? Então Deus deu uma ordem que era para eles olhar somente para o monte, né? Simbolizando Jesus, né? O autor da salvação, o autor da vida eterna, o autor do Glória a Deus. né? Então Deus ele tinha ordenado ali através dos anjos ali para que eles subissem, né? Naquelas montanhas e não olhassem para trás. Então os anjos com pressa arrebataram eles ali, né? Eu vejo na visão da palavra que eles glória a Deus, aleluia, Senhor trás, Jesus. né? E numa pressa que eles estavam, né? E aquela mulher ali de Ló, ela colocou o coração nas coisas materiais, nas coisas sentimentais, que ela tinha deixado sua família para trás, seus parentes, quem sabe ali estavam seus pais, quem sabe ali seus sobrinhos, seus irmãos. Então ela ficou ali com o coração ali duvidoso ali. Glória a Deus, aleluia. Acabou não acreditando na palavra que Deus ia trazer o juízo e iria destruir aquela cidade. Mas Deus ele já tinha determinado que iria destruir, então ela não creu na palavra de Deus. Aleluia. E quando ela olhou para trás, ela se converteu numa estátua de sal. Então ali Deus, né, através dos anjos, levaram aquelas moças e Ló ali para a montanha, né? Glória. E salvou aquelas vidas. Então Deus mandou fogo do céu e choveu, né? Fogo e enxofre e destruiu a todos, né? E até hoje ali nada, era como um jardim do Éden. Glória a Deus, aleluia. Nada cresce ali, até hoje eles vão lá, eles encontram, segundo a ciência, já vi até em vídeo assim, aquelas bolotas de fogo e enxofre que tem até hoje, que ainda choveu do céu que Deus mandou, né? E ali o que acontece que ali Ló, né, estava ali com as suas duas filhas, as suas filhas pegaram e acharam que não ia ter mais descendentes, que elas iam morrer ali virgem, não iam gerar, não iam ter filhos, não iam ter famílias, e elas também não creram em Deus, e elas acabaram ali embriagando seu pai, né, e uma, né, a mais velha, também a mais nova, né, embriagaram seu pai e tiveram relações ali, sexual ali com seu pai, e cada um teve um filho, a qual veio se chamar Amon e o outro veio se chamar Moabe. E aí vem os descendentes de Amon e vem os descendentes de Moabe, que são os parentes de Abraão, né, e os filhos de Ló. Então Deus tinha mandado e eles estavam ali circunvizinhos ali da cidade de Jerusalém, e Deus tinha através de Moisés ordenado a Josué para destruir a todos os exércitos ali em volta. E estavam ali os seus primos, que eram o povo de Amon, o povo de Moabe e o povo de Seir, né, que é o povo que ficava além da região das montanhas, além da Síria, né. Então o que acontece? Eles pegaram e não destruíram esses povos, né, que era na época 3 nações. Então ali, como ali o Israel estava corrompido, né? Jesus, glória a Deus, fiel Senhor, aleluia. Adorando os seus Balaim, o povo já estava corrompido, somente o rei ali estava mais temente a Deus. Ele estava com a sua família ali mais temente, servindo a Deus, e estava ali também o reino em paz, o reino de Judá, mas o povo de Israel estava mais corrompido ainda. Então de repente Deus ele manda um mensageiro, né, para trazer o Atalaia ali, a mensagem para Josafá, que estava vindo um grande exército ali para cercar, já estava cercada a cidade de Jerusalém, para a destruição daquela cidade, né? Então veio o Atalaia e viu ali o mensageiro que vinha ali em 3 nações poderosas, que eles tinham se tornado os descendentes de Ló, que são os filhos de Ló, né? Os descendentes, os Moabitas e os Amonitas, né? Que são os filhos da prostituição.